A paz. Eu estava aqui fazendo o almoço, ocupada fazendo o almoço, mas mesmo quando nós estamos ocupadas, a nossa mente deve estar ocupada com as coisas de Deus, pensando nele e conversando com ele. Então eu estava fazendo o almoço e estava aqui com minha mente preenchida, pensando nele, e ele começou a me dar uma mensagem. Eu disse, eu vou passar logo essa mensagem, porque amanhã é domingo, hoje é sábado, amanhã é domingo, e vai chegar visitas na minha casa e talvez eu não tenha oportunidade de passar. Então, eu estava pensando sobre a igreja, sobre as pessoas que entram, que saem da igreja, e Deus começou a falar comigo. Então, quando eu era do mundo e eu fiz uma aliança com Deus, a primeira coisa que ele fez foi me dar um sonho. Eu tenho revelações de sonho e ele se comunica através do sonho comigo. Então, eu tive esse sonho. Eu estava na frente de uma casa e essa casa tinha homens e pessoas e elas mangavam de mim. E eu entrava nessa casa e ia direto para o banheiro. E o banheiro estava todo com lama, parede, chão, muita lama. E eu pegava a vassoura e começava a tirar a lama. Sabe quando você está tirando água de um lugar e você tá com a vassoura, você tá tirando e ela tá voltando? Então foi assim, eu tirando a lama voltava e eu tirava. Eu tenho uma recordação que tinha uma pessoa também me ajudando. E quando eu acordei, ouvi a voz de Deus e ele disse assim: já está na hora de limpar a sua casa. Porque tanto o sonho quanto na Bíblia, quando se refere à casa, se refere a nós, a nossa alma, a nossa vida. Então ele disse: já está na hora de limpar a sua casa. E Deus começou a trabalhar comigo como uma mãe trabalha com uma criança de um ano e meio. Olha, você não pode botar a mão aí, senão você vai tomar choque. Você não pode pular daí, você vai cair, vai se machucar. Então ele começou a trabalhar comigo como se eu fosse uma criança de um ano e meio. Eu era no mundo uma pessoa muito impulsiva. Eu agia por emoção. Eu não pensava. Se eu queria ir para um lugar, eu ia. Se eu quisesse falar alguma coisa, eu falava. Se eu quisesse brigar, eu brigava. Eu não pensava nas consequências. Eu agia sempre por emoção. Então, quando Deus começou a trabalhar comigo, ele começou a dizer: você não pode mais falar isso. Você não pode ir mais para aquele lugar. Você não pode mais se comportar desse jeito. E ele falava comigo e chamava a minha atenção. E foi aí que eu comecei a pensar. Então, quando eu ia para um lugar, queria ir para um lugar, eu pensava: será que Deus vai gostar que eu vá para aquele lugar? Aí eu via o cenário todo daquele lugar, as pessoas que estavam ali, e eu via que Deus não ia gostar de me ver naquele lugar. Então, quando eu comecei a pensar: será que Deus vai gostar se eu me comportar dessa forma? Será que Deus vai gostar que eu fale isso? Então eu comecei a pensar, porque antes eu era movida por emoção. E aí foi quando eu comecei a pensar. E quando nós começamos a pensar nas consequências, no que Deus quer para a nossa vida, na obediência com Ele, né? Então a gente começa a se consertar. E aí eu comecei a me consertar. Claro que houve tropeços no meio do caminho. Não é assim de uma hora para outra. Você está num mundo acostumado a vida toda vivendo aquele erro e de uma hora para outra vai mudar da água para o vinho. Não, é uma caminhada lenta mesmo. Então, claro que no meio do caminho nós tropeçamos, nós erramos, mas o importante é você não parar. O importante é você não voltar para trás. Você tem que seguir em frente na caminhada. E aí veio a história de Tera, né? Tera era o pai de Abraão.
Quando Deus deu um comando para Tera, disse: Tera, sai com toda a tua parentela, pega tudo o que é seu e vai para Nova Canaã. E Tera obedeceu. Só que Tera tinha perdido um filho chamado Arã. E coincidência ou não da vida, ele estava indo pelo deserto, obedecendo às ordens de Deus. Só que no meio do caminho, ele parou em uma cidade. E o nome da cidade era Arã. O mesmo nome do filho dele, que tinha morrido, que era o pai de Ló. Então ali, Arã era um momento de parada. Era um momento de se refazer, se restabelecer, cuidar dos animais para a caminhada, cuidar da alimentação, da água. Ali era uma parada de descanso. Mas não foi isso que aconteceu para Tera. A parada de Tera foi para a morte. Ele não saiu mais dali. Ele morreu ali. Então a promessa de Deus parou ali para a vida dele. O que seria para ele ir para Nova Canaã e a cidade de Tera era só uma parada de descanso, foi a parada de morte dele. Ele não continuou. Ali ele morreu. Só que nas obras de Deus, quando Deus nos dá uma missão e nós não cumprimos, ele não vai parar o projeto dele porque nós não queremos, porque nós desistimos. Ele pega outra pessoa para fazer o que você não fez. Nós não somos o último biscoito da embalagem. No mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Muitas não querem nada com compromisso com Deus. Muitas dizem, até afirmam, que eu já ouvi pessoas dizendo que preferem ir para o inferno do que ir para o céu viver com Deus. Mas tem muitas pessoas também que querem um caminhar com Deus, uma promessa de vida com Deus. Então, quando nós não queremos, quando nós desistimos, quando nós paramos, a obra de Deus não para. Ele convoca outra pessoa para a caminhada. E foi o que aconteceu com Abraão. A promessa era para a terra, mas ele não seguiu adiante. Ele parou, ele morreu ali. Mas Deus chamou Abraão. Só que a chamada de Abraão já foi diferente, porque para a terra, Deus disse: pega toda a tua parentela. Só que no meu entendimento, Deus percebeu que quando ele levou toda a parentela ali dele, ele se sentiu acomodado, porque ali ele tinha mais filhos, ele tinha noras, ele tinha netos, e ali ele se acomodou. Ele não dependia de Deus, porque ele estava cercado de pessoas. E a proposta para Abraão já foi diferente. Deus disse: larga toda a sua parentela e segue para Nova Canaã. Claro que Deus não estava falando de Sara, porque Sara era a esposa dele. Um casal se torna uma só carne. Então, quando Deus disse: larga toda a sua parentela e segue para Nova Canaã, ele não estava se referindo a Sara. Sara tinha que ir com ele, porque era a esposa dele. Mas Abraão não poderia levar Ló. Só que Ló já tinha perdido o pai, que era Arã, o irmão de Abraão, que tinha morrido. Arã era o pai de Ló. E Abraão, como já tinha uma certa idade, eu acho que ele se sentia pai de Ló. E acabou levando Ló também. Só que todo erro, toda desobediência tem uma consequência. E mais tarde ele viu que ele realmente, o projeto de Deus para a vida dele, o que Deus tinha mandado para ele largar a parentela, que Deus estava certo, que ele não deveria ter levado Ló.
ele chegou a essa conclusão e se distanciou de Ló, se afastou de Ló. E aí os projetos de Deus, quando ele obedeceu, os projetos de Deus continuou para a vida dele. Então, só que Abraão, ele continuou seguindo, só que ele tropeçou também quando, se eu não estiver enganada, foi no Egito. Ele deu uma parada e mentiu para o rei que Sara era irmã dele, porque Sara era meia-irmã dele, esposa dele, era uma misturada. Mas naquela época era permitido. Então Sara era meia-irmã dele e esposa dele. E ele mentiu para o rei dizendo que Sara era só irmã dele. Então, só que isso aí foi consertado e ele seguiu em frente. Então, na caminhada, nós vamos errar, nós vamos tropeçar. Eu errei, eu tropecei, mas eu não parei, eu não voltei para trás. Eu continuei. Até hoje eu nunca parei. Mesmo errando, mesmo tropeçando, eu continuei em frente. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu a ordem de Deus, o propósito de Deus, mas na caminhada ele tropeçou, ele errou, mas ele não parou, ele não desistiu, ele não voltou para Harã, ele continuou até chegar a Nova Canaã e as promessas de Deus se cumprir na vida dele. E o nosso objetivo, que somos cristãos, é chegar depois da morte ao céu para morar com Deus. É a nossa morada, a nossa última morada. Então, vamos errar, vamos tropeçar, vamos, mas o que nós não podemos é parar. O que nós não podemos é voltar para o mundo. Nós temos que continuar, temos que ser perseverantes e persistir, porque como Abraão tinha um propósito, que era chegar a Nova Canaã, nós também temos um propósito, que é morar com Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando oficialmente. Todos os cristãos sabem disso, porque Deus revela em sonhos, em mensagens. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento para cada um de nós, porque hoje estamos vivos, amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos. Então nós não podemos parar, nós não podemos voltar. Não é mais tempo de você retroceder. É hora de você persistir, ser perseverante e continuar para lutar, para ser salva, para morar com Deus. E assim eu deixo essa mensagem. Amém.